Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: evangelização não é mais necessário. Vamos hoje tentar entender por que evangelizar é correr atrás do vento, não é mais necessário. Com outras palavras, é inútil. Se você é uma pessoa que já tem um pouco de conhecimento sobre a graça de Deus, você irá entender com mais facilidade o que vou passar para você hoje. Mas se você ainda crê em líderes religiosos, vai ser um pouco mais difícil para você entender sobre este assunto. Mas creio que mesmo assim vale a pena você assistir este vídeo até o final. Fique conosco e irá entender. Mas antes de tudo, eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, para que você possa receber as próximas notificações. E não se esqueça de dar também o seu like. Continuando, no livro de Hebreus 8, versículo 7, diz o seguinte: Pois, se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Versículo 8. Porque, repreendendo-os, diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Versículo 9. Não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Agora, meu amigo, é que começa a ficar interessante. Preste bem atenção nos versículos seguintes. O versículo 10 diz o seguinte: Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Perceba que no versículo 10, Deus diz, farei um pacto depois daqueles dias. Daí fica uma pergunta, você sabe que dias seriam esses? Pois bem, se você não sabe, vai saber a partir de agora. Foram os dias do juízo final, que aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. E depois desses anos, Deus estabeleceu uma nova aliança com Israel. Saiba que a partir daí, toda criança, quando nasce e começa a crescer, Deus começa a lhe mostrar o que é certo e o que é errado em seu entendimento. Deus põe o seu entendimento na mente de cada um deles e em seu coração. A pessoa, quando vai crescendo, vai se fortalecendo no entendimento e saberá discernir entre o bem e o mal. No versículo 11, é bem claro que não se deve mais evangelizar alguém para que ela venha conhecer a Deus, pois todos já conhecem. O que acontece hoje é que a maioria, mesmo conhecendo a Deus, resolveram ignorá-lo, e outros a inventar um Deus particular para si próprio. Mas como eu falei antes, evangelizar é correr atrás do vento, é inútil. Quando uma pessoa se dispõe a ensinar as coisas de Deus, ela está querendo se colocar no lugar de Deus. Evangelizar é um trabalho inútil, pois Deus já colocou as suas leis no entendimento e no coração de todos nós. Agora nós que falamos da graça de Deus pelo YouTube, o que estamos fazendo? Estamos evangelizando? Claro que não. Nós estamos mostrando aos crentes do sistema religioso o que eles estão fazendo de errado. Nós não evangelizamos, nós mostramos a diferença entre o que Deus quer e o que Deus não quer para o homem. Quando você diz, vamos ganhar alma para o Senhor, você está ignorando e contradizendo o que Deus disse. Confira o que está escrito em Hebreus 8, versículo 11.
pois isto é blasfemar contra a vontade de Deus. A religião inverte os valores da verdade de Deus. Portanto, meu amigo, nós não somos evangelistas e não forçamos ninguém a aceitar a graça. Nós simplesmente somos combatentes das heresias que é ensinada pelo sistema religioso e que faz as pessoas desviar da sua fé. O versículo 12 diz o seguinte: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e seus pecados não lembrarei mais. Versículo 13, dizendo, novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado, envelhecido, perto está de desaparecer. Agora, meu amigo, tire as suas próprias conclusões. Eu não estou aqui para influenciar você, mas para mostrar o que está escrito. A verdade cabe a você decidir. O sim ou não é você que decide. Temos que entender que tudo o que acontece neste mundo, Deus tem o controle. Veja o que diz em Isaías 46:10. Ele diz o seguinte: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Então veja que Deus é soberano sobre tudo e ele faz a vontade dele. O homem não pode interferir na vontade de Deus. O próprio Jó confirma essas palavras em Jó 42, versículo 2, que diz: bem sei, tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, vamos pensar com um raciocínio lógico, com entendimento. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, de onde vem a guerra, as pandemias, as catástrofes? Então, é uma pergunta que precisa de uma resposta. É como disse Jó, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então perceba que, por trás de tudo o que acontece, Deus tem um propósito. Agora, contradizer a vontade de Deus é coisa do homem, é fazer a vontade da carne. O homem quer aparecer em tudo, até ignorar Deus e se colocar no lugar de Deus. O sistema religioso pega Mateus 24:14 e usa como pretexto para sair por aí evangelizando. E isso é errado. Confira Mateus 24:14 que diz: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja então, meu amigo, este versículo diz respeito a uma evangelização que seria feita até os anos 70 DC, até a vinda do reino de Deus. Mas o reino já veio. Sendo assim, não há mais o que evangelizar. Acabou. Hoje Deus habita em nós e a sua obra já foi feita. E ele já colocou as suas leis no nosso entendimento e em nosso coração. O fim dos tempos já aconteceu nos anos 70 DC. Então, todo o propósito de Deus para o fim dos tempos já se cumpriram. Confira o que diz Colossenses 1, versículo 23. Paulo diz o seguinte: se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. É nesta hora que devemos ter a mente e os olhos iluminados para ver e entender alguns detalhes nos versículos que lemos. No versículo acima, Paulo diz que o evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Ele não disse que irá ser pregado, ele disse que já foi pregado. Mas as igrejas do sistema religioso diz que ainda tem que ser pregado o evangelho. Mas está escrito que já foi pregado.
Quem está certo, o sistema religioso ou o apóstolo Paulo, que foi constituído ministro por Cristo? Cabe a você decidir quem está certo ou errado, se Paulo ou o sistema religioso. Aí a decisão é sua. O evangelho, meu amigo, foi pregado até os anos 70 DC. Hoje estamos no reino de Deus. Evangelizar hoje é correr atrás do vento. É inútil. Creio que você entendeu. O que as igrejas do sistema religioso faz hoje é para encher as suas contas bancárias. Eles fazem tudo por dinheiro. Portanto, lembre-se, evangelizar não é mais necessário, é inútil. Creio que você entendeu. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.